Olá, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. A gente deu mais um tempinho hoje para o pessoal começar a chegar. Sejam todos bem-vindos ao evento. Quem veio ontem já sabe mais ou menos como é que a gente está fazendo. Quem está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer novamente a todo mundo que está envolvido na transmissão, na equipe. A gente tem muito para agradecer a todo mundo que está participando, né, de uma forma ou de outra. Mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Aqui do lado aqui, desse lado aqui, que são as pessoas que estão doando brindes para a gente sortear para vocês, tá? Aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar o formulário, vocês têm que colocar somente o nome e o e-mail para concorrer aos prêmios. E também os estudantes, né, podem seguir as normas que a gente tem aqui embaixo para o concurso de divulgação científica para estudantes que a gente está desenvolvendo também, que a gente está promovendo aqui através do Paint. Lá embaixo vocês vão ver o prêmio, tudo certinho, e as instruções, ok? Lembrando também, eu não posso esquecer disso, que depois da gente, às 8 horas, vocês podem acessar o site do Paint, BR, tá, do Python Science Brasil. Embaixo também tem um link para eles. Hoje eles vão estar falando das vacinas contra o SARS-CoV-2, então, um assunto que todo mundo está interessado, tá? Então, todo mundo está muito convidado a participar dessa apresentação deles hoje. Eles também estão colocaram no site deles, a gente falou sobre isso ontem, né? Eles escreveram um manifesto a favor dos investimentos em pesquisa. A gente quer que vocês, né, quer incentivar que vocês leiam o manifesto e que vocês sempre que puderem defendam a pesquisa, defendam a ciência nacional. Amanhã a palestra deles vai ser exatamente sobre isso, sobre como a ciência nacional é vista aqui lá fora. Né? A gente tem muita coisa boa e os investimentos não podem parar, gente. Tá? Não podem ser. Hoje o professor Fábio muito gentilmente vai falar com a gente hoje aqui sobre isso. Os investimentos eles não podem ser somente no momento onde exista uma emergência. Tá? Eles têm que ser constantes. Então, a gente agradece a todo mundo que está aqui. A gente agradece ao Python Science Brasil pela oportunidade. Vocês podem usar as hashtags que também estão aqui embaixo, caso vocês postem alguma coisa para mostrar que está participando, a gente incentiva muito isso e pede que vocês usem as hashtags que eles estão colocando, ok? E também estão aqui embaixo na descrição. Tendo dito isso, eu vou passar para a apresentação do nosso mediador, a primeira apresentação da mesa redonda, na verdade, não é uma apresentação só, a gente vai ter agora uma mesa redonda, intitulada Nanopartículas, que diabo é isso? Dá para comer? E quem vai apresentar os palestrantes dessa mesa e quem vai colaborar com a discussão dela vai ser o professor Emiliano de Oliveira Barreto, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, fez o pós-doutorado dele na Universidade de Rennes, instituição com a qual ele mantém cooperação científica, né, lá na França. É professor associado da UFA e credenciado no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, da UFAL, onde atuou como coordenador entre 2011 e 2013. Coordena e participa de projetos na área de informação, nanobiotecnologia e produtos naturais. Então, com muita honra, eu convido o professor Emiliano para mediar essa mesa, e desde já agradeço ao Emiliano e aos palestrantes que ele vai apresentar para vocês, ok? Oi, Emiliano. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada por aceitar o convite para participar hoje. Olá, Clarisa. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Que bom. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo e participando dessa atividade. Eu gostaria de agradecer a professora Clarisa Ramos
e que é a coordenadora local do evento. E gostaria também de saudar e parabenizar a todos os outros assessores envolvidos com o Pint of Science em Maceió, em especial pela proposição da mesa, né, e o convite de participar dessa atividade. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando pelo canal, lá no YouTube, na projeção, e que vocês sintam-se à vontade de questionar, levantar perguntas. Estamos aqui para poder dialogar sobre essa parte de nanotecnologia, sobre essa área bastante interessante da ciência. Tá? E certamente a participação de vocês vai garantir o dinamismo da atividade. Bom, para compor esse momento, então, contaremos com a participação do Dr. André Gonçalves Próspero, do Instituto de Biociências da Unesp, Botucatu, e a doutora Camila Dornelas, do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFAL. A nossa primeira palestra hoje será com o doutor André Próspero, né? Ele é formado em Física Médica pelo Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, instituição onde realizou o mestrado em Biologia Geral e Aplicada e o doutorado em Farmacologia. Durante o seu doutoramento, o doutor André realizou um período de pós-doc na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e atualmente mantém vínculo na Unesp Botucatu como pesquisador pós-doutorado, nível PD3. Tendo ainda realizado um outro pós-doutorado, um sanduíche em Berlim, no Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha. Durante a sua trajetória acadêmica, o doutor André atuou no desenvolvimento e adaptações e aplicação de instrumentos de instrumentação biomédica, baseado em biomagnetismo e magnetismo, para a detecção e quantificação de nanopartículas magnéticas em situações in vitro, in vivo e ex vivo. Dedicou-se ainda ao estudo de biodistribuição de nanopartículas magnéticas e o seu uso como tratadores para o imageamento de animais experimentais como ratos e camundongos. Bom, doutor André, muito obrigado pela sua presença nessa atividade. A nossa outra participante é a doutora Camila Dornelas, que contribuirá com as suas atividades, o seu conhecimento na área de nanotecnologia. A doutora Camila Dornelas, ela é farmacêutica, tem graduação em farmácia, mestrado e doutorado em ciências e tecnologia de polímeros pela UFRJ e pós-doutorado na área de nanotecnologia farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, a doutora Camila é professora associada 2 da Universidade Federal de Alagoas, vinculada como orientadora permanente nos programas de pós-graduação em ciências farmacêuticas, materiais e ciências da saúde, no qual hoje ela ainda figura como vice-coordenadora do curso do PPGCS UFAL. Tem experiência na área de farmácia, com ênfase no desenvolvimento de formulações farmacêuticas, cosméticas, odontológicas e bioinseticidas, e preparação e avaliação de nanocompósitos à base de nanocarregadores orgânicos. Bom, doutora Camila, muito obrigado também pela sua gentil participação, sua disponibilidade de horário, de tempo, para contribuir com a divulgação da ciência. Eu acho que, com esses 2 debatedores, teremos bastante momento para discutir sobre o assunto. Apesar da palavra nanotecnologia assustar um pouco, ou ser, para alguns, uma novidade, a gente vai ver nas apresentações que, na verdade, a gente já tem essa palavra já há algum tempo na ciência, pelo menos desde a década de 50, já se sabe sobre nanotecnologia, mas o que é novo, na verdade, é a capacidade da gente conseguir manipular estruturas em escalas nanométricas e aplicá-las para a nossa rotina e na sociedade, na indústria, nos alimentos, de modo geral. Então, isso mais ou menos que a gente vai tentar discutir e a gente estimula aos espectadores que participem, trazendo perguntas no chat, que eu vou aqui anotando, e a gente depois vai debatendo passo a passo para cada um. Então, muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade de estarmos nesse momento divulgando ciência, divulgando o que fazemos nas universidades, que é um papel fundamental de visibilidade para a gente, né? E para a área da saúde como um todo. Então, muito obrigado. Passo, então, a palavra ao doutor André, para que ele possa seguir com a sua apresentação e a sua fala
André, muito obrigado. Obrigado, Emiliano. Obrigado. Gostaria de agradecer a todo mundo pelo convite, a organização do evento, disponibilizar esse tempo para a gente falar um pouquinho do que a gente faz também e discutir sobre esse tema tão interessante. Bom, vou começar aqui, então, compartilhando a minha tela. A gente fez alguns slides aqui, algumas apresentações. Minha tela está aparecendo para vocês? Bom, então, o tema de hoje, né, nanopartículas, que diabo é isso, né? Dá para comer? E aí, então, vou falar um pouquinho agora sobre, vou fazer um breve histórico, né, da nanotecnologia, que seria esse primeiro round de discussão. Em 29 de dezembro de 59, né, o físico Richard Feynman, um físico muito famoso, ele introduziu o conceito de nanotecnologia, né, no encontro da Sociedade Americana de Física, que foi lá na Caltech, na Califórnia. E aí, na sua palestra, ele disse, né, que um dia seria possível construir estruturas nanométricas manipulando átomos da maneira que a gente quisesse. Então, essa foi a primeira vez que foi introduzido o conceito, né, de nanotecnologia, de poder manipular essas estruturas e criar novas estruturas. No passado, né, o ser humano ele acabou encontrando, aí acabou manipulando essas estruturas um pouco sem saber. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para dizer que a nanotecnologia não é algo assim extremamente novo, mas o novo seria a gente ter o controle sobre isso. No passado, então, essa primeira figura aqui tem os cálices, é um cálice que foi encontrado, um cálice muito antigo, né? Hoje ele está no acervo do British Museum, e ele tem na sua estrutura nanopartículas de ouro e prata. E isso, inclusive, ele acaba transmitindo algumas propriedades ópticas. Quando o cálice ele é iluminado de dentro para fora, ele mostra uma cor, de fora para dentro outras. No século VI ao século XV também, alguns vitrais acabaram utilizando nanotecnologia, né, sem saber, e hoje em dia a gente sabe que essas estruturas eram feitas de materiais nanométricos. Outro exemplo que eu trouxe aqui seria o sabre de Damasco, que também foi encontrado na sua composição nanotubos de carbono. Então, o ser humano ele já manipulava um pouco essas estruturas, mesmo sem saber. Entretanto, né, na década de 80, que a previsão de Feynman pôde se tornar realidade, a gente pôde, então, controlar essas estruturas, que antes a gente acabava fazendo sem saber, e hoje a gente poderia controlar elas, né? Então, na década de 80, surgiu aí, né, os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 86, né, eles acabaram desenvolvendo o microscópio de tunelamento. E aí, com isso, foi possível, então, a gente ter a visualização sobre essas estruturas e poder enxergar essas estruturas, não diretamente, mas de outras formas, através desse microscópio que trabalha de uma maneira um pouco diferente, a gente pode enxergar essas estruturas e aí, então, passar a controlar essas estruturas e poder utilizar elas para poder construir as coisas, para poder aplicar elas com um nível de precisão muito maior. Então, agora eu acho que é a Camila que vai falar um pouquinho. Boa noite, todo mundo me ouve? Gente, é um prazer, eu queria agradecer, né, pelas apresentações. Está sendo uma honra dividir essa mesa redonda com a Emiliano e com o André. E vamos lá, o objetivo é a gente colocar os assuntos, porque a gente quer muito também ouvir vocês que estão aí do outro lado. Então, eu fiquei responsável, vamos na missão, né, André? Então, agora é comigo, né, eu estou compartilhando a tela, veja se vocês conseguem visualizar, está abrindo, pronto, já foi apresentada pelo André. E o round 2, então, é a escala nanométrica. Quando a gente fala de nanotecnologia, todo mundo quer saber que nome é esse, né? E a nanotecnologia está ligada a essa escala, né, nanométrica, e com certeza todo mundo já estudou isso que está aqui, né, que é a escala métrica, a escala de mediunidade internacional, e essas unidades que estão apresentadas aqui são familiares a gente, são do nosso cotidiano, porque trabalham com dimensões que a gente consegue visualizar, que estão no nosso dia a dia, né? Então, a gente se habituou muito a elas. E mais, né, nesse próximo slide, eu trago aqui uma
atualização, porque mais do que as medidas que estão naquela escala métrica que a gente era habituado desde lá da escola, hoje em dia está todo mundo familiarizado com outras medidas, dada a tecnologia, e vou falar mais, dada inclusive a nanotecnologia. Né? Então, a escola fala o seguinte: meu laptop tem 8 GB de memória, e no smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no pendrive, sem contar com as 10 músicas do meu iPod. E aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olha lá. Acho que é bem por aí, né? A gente está se garantindo nas tecnologias e cada vez memorizando menos, né? Diminuindo esse hábito. E aí, para ilustrar a vocês a escala nano, é muito vago, é muito pouco palpável falar de escala nano, de alguma coisa que a gente não consegue visualizar, né? Ver o que eu estou medindo. E tem vários vídeos maravilhosos disponíveis hoje. Eu só fiz escolher um deles para compartilhar com vocês. E aí eu vou pedir para a prestar atenção um pouquinho nesse vídeo rápido. Com a participação especial de Helena aqui, viu? Pronto. Acho que assim fica mais simples a gente visualizar o que é o nano. E aí, vamos lá. O que eu quero agora fazer uma observação, lembrar a vocês que o título dessa partícula fala de nanopartículas, né? O título dessa palestra, desculpa, fala de nanopartículas. Mas a minha observação é que todo material tem partículas, certo? E aí, quando eu estou falando de escala, eu não necessariamente estou falando das 3 dimensões da escala, tá? E aí eu faço essa seguinte observação. Esses nanocarreadores, ou carreadores em nível geométrico, eles podem ser classificados de acordo com isso. Quantas dimensões estão na escala nanométrica? Se vocês observarem nessa figura, ela está escrita. A gente tem uma com forma de bolinha, outra com forma de cruz e outra com forma de lápis. E embaixo de cada uma, sei lá, um D ou 2D. E o que ela significa? Ela significa que eu tenho nenhuma dimensão na escala fora da escala numérica, uma dimensão fora da escala numérica, ou 2 dimensões fora da escala numérica. Essa é uma situação mais recente, mais atual, em termos de nanomateriais.
E aí a observação que eu faço é a seguinte: não necessariamente o material precisa ter as 3 dimensões para ser classificado como nanomaterial. Né? E aí chegamos lugares que a classificação está, não diria equivocada, mas diria já ultrapassada, certo? E aí, quando eu faço referência ao que a gente colocou no título dessa mesa redonda, não no título, eu necessariamente estou falando do primeiro caso, ou seja, da bolinha, onde eu não tenho nenhuma das dimensões desse material fora da escala nanométrica. Só para vocês terem ideia desse mundo de nanomaterial, uma segunda classificação em relação a esse artigo, né, é dividir em nanopartículas orgânicas e inorgânicas. Então, quando a gente fala de nanomaterial, a gente está falando realmente de um novo mundo no invisível. Mas eu tenho uma ponderação, né? Eu estou o tempo todo chamando aqui para vocês de nanomaterial. Por quê? Porque nanomaterial é somente essa estrutura onde uma das dimensões é na escala nanométrica. Se eu passo a falar de nanointermediário, quer dizer que eu fiz algum trabalho com esse nanomaterial. Ele agora deixou de ser simplesmente um material com alguma dimensão nanométrica. Né? E aí tem que ter necessariamente uma tecnologia envolvida. E, finalmente, né, eu vou falar, então, de nanoproduto, que aí sim vai ser produto final com essa nanotecnologia incorporada. Tá? Então, essas coisas de tecnologia são fundamentais para que a gente faça uma verdadeira confusão. E aí eu volto a palavra para o André. Bom, vou compartilhar de novo minha tela aqui com vocês agora, né? Dá para ver a minha tela? Aqui. Espera aí, eu vou tentar de novo, ele está piscando aqui para mim. Vamos ver se agora vai. Alguma coisa aqui está acontecendo aqui. Aí, agora eu acho que foi. Bom, então, né, a professora falou um pouco sobre o que é esse nano, né? E a gente vem com essa pergunta, então, por que a nanotecnologia, né? O que é a nanotecnologia? Por que ela é interessante, né? Por que a gente deve estudar isso? Para que a gente pode usar isso, né? Então, eu vim com essa pergunta, por que nanotecnologia? Bom, o que acontece é que quando a gente diminui o tamanho de uma determinada estrutura, quando a gente tem uma estrutura muito pequena, a gente começa a conseguir agora acessar locais que antes a gente não conseguia acessar. Como, por exemplo, uma célula do corpo humano. A gente consegue colocar algo dentro dessa célula, a gente consegue chegar em lugares que antes a gente não chegava. Outra coisa que é bastante interessante da nanotecnologia é que quando a gente tem um material numa escala macroscópica, ou seja, num tamanho que a gente enxerga, num tamanho grande, e a gente começa a diminuir o tamanho desse material, quando ele fica na escala nano, as propriedades físicas e químicas desse material, elas se alteram, elas começam a apresentar outras propriedades em relação a esse material macroscópico. É disso que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Bom, basicamente, né, o que acontece é que algumas leis da física clássica, que é aquela física que a gente está acostumado, que é a física do nosso dia a dia, elas não são válidas para esses materiais. Esses materiais, eles começam a se comportar e responder pelas leis da física quântica. E tudo que acontece no domínio da física quântica, ele se torna um pouco diferente, algumas coisas elas são meio estranhas, né? E aí começam a surgir novas propriedades nesses materiais. Basicamente, quando a gente diminui o tamanho do material, aqui eu coloquei uma figura para vocês, né, que seriam algumas partículas de ouro, e aí cada bolinha dessa branca que tem nessas partículas de ouro é um átomo de ouro. Conforme a gente vai diminuindo o tamanho dessa partícula de ouro,
O que acontece, por exemplo, para todos os nanomateriais, isso é verdade, é que o número de átomos na superfície do material, ele começa a se tornar muito mais significante do que o número de átomos no interior desse material. Então, a gente começa a ter muito mais átomos na superfície do que no interior do material. E isso acaba por trazer algumas consequências para esse material. Esses átomos na superfície, eles sendo muito mais numerosos na superfície, acabam aumentando a reatividade desses materiais, por exemplo, e acaba conferindo, né, para esses materiais algumas características um pouco diferentes. O gráfico que eu mostro aí do lado esquerdo da tela, seria a relação entre a porcentagem de átomos na superfície do material e os átomos no interior desse mesmo material, quando a gente vai diminuindo o diâmetro, por exemplo, de uma nanopartícula. A gente pode ver que as nanopartículas bem pequenas, o número de átomos na superfície, a porcentagem de átomos na superfície é muito maior do que no seu interior. Bom, e o que seriam essas propriedades alteradas, né, que eu estou tanto falando, que tem bastante átomo na superfície, então isso pode alterar as propriedades do material e tal. Uma dessas propriedades que podem ser alteradas são propriedades ópticas. Por exemplo, a gente conhece o ouro. A gente sabe que o ouro, ele é dourado, né, ele é amarelo, ele tem essa cor, essa característica muito marcante do ouro. Só que quando a gente pega esse ouro e agora a gente trabalha ele numa escala nanométrica, ou seja, a gente constrói nanopartículas de ouro, por exemplo, essas propriedades ópticas do ouro, né, a cor dele que a gente enxerga, né, elas acabam sendo alteradas. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que mostram alguns tubos com nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos. Então, na figura da esquerda, a gente olha, tem um tubo com nanopartículas de 2 nanômetros, depois 5, 6, 12, até 150 nanômetros. E conforme a gente aumenta o tamanho dessa estrutura, a gente muda a cor que a gente enxerga do ouro. Todos esses tubos são ouro, são nanopartículas de ouro, mas com diferentes tamanhos, e a gente enxerga isso com diferentes cores. Isso é uma das propriedades que podem ser alteradas quando a gente vai para a escala nanométrica, que seria a visualização das cores desses materiais, né, como a gente enxerga esses materiais. E isso pode ser explorado. A gente estuda isso, tenta entender isso, né, e tenta explorar isso e aplicar isso no nosso dia. A figura da direita é a mesma coisa, também são nanopartículas de ouro, com diferentes tamanhos, e a gente enxerga cores diferentes. Mas não são só as propriedades ópticas que podem ser alteradas quando a gente vai para a escala nanométrica, né, quando a gente faz esse material ficar muito pequenininho. Outra coisa que pode mudar é as propriedades térmicas dos materiais. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de nanofilmes de cobre. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, da condutividade térmica do material. Como que aquele material ele pode conduzir temperatura, por exemplo, calor, na verdade, né? E aí, então, a gente tem nesse gráfico uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada, perto do número 400, ali, a condutividade térmica em torno de 400, é a condutividade térmica do cobre macroscópico, do cobre que a gente conhece, fio de cobre, um pedaço de cobre. Quando a gente pega, então, agora o cobre e constrói nanopartículas com esse cobre, ou aqui no caso, por exemplo, nanofilmes de cobre, a gente começa a diminuir a condutividade térmica desse material conforme a gente diminui a espessura desse filme de cobre. Então, se a gente olhar aqui no eixo embaixo, né, do gráfico, a espessura do filme, conforme a gente diminui lá, perto de 100, 200 nanômetros, a condutividade térmica é em torno de metade da condutividade térmica do cobre macroscópico. A partir desses dados, né, desse exemplo em específico que eu trouxe para vocês, a partir desses dados do nanofilme de cobre que foi medido, que foi feito o experimento, pode ser calculado também como seria a condutividade térmica, né, através de simulações, das nanopartículas de cobre, que seria essa linha cheia, a linha preta no gráfico. Então, outra propriedade que pode ser alterada é a condutividade térmica. E se a gente diminui a condutividade térmica do cobre, por exemplo, esse material ele pode começar a aparecer mais próximo de um isolante térmico, por exemplo. Ele pode começar a apresentar características interessantes, por exemplo, para a construção de circuitos eletrônicos. Bom, outra propriedade que pode ser alterada, né, dessas nanopartículas seriam, por exemplo, as propriedades magnéticas, e essa é a parte que eu trabalho um pouco mais. Então, o que acontece? Aqui eu trouxe uma fotografia do lado esquerdo para vocês, onde eu peguei uma agulha, eu fiz isso, coloquei ela num ímã, então eu magnetizei essa agulha. A agulha ela é um material macroscópico, um material magnético macroscópico, né? Ela é um ferro, ela é ferro magnética.
Eu coloquei ela no ímã, eu magnetizei, e depois eu vou lá e pego a outra agulha com ela e consigo puxar. Por quê? Porque agora essa agulha, ela começa a se comportar como se fosse um ímã também. Ela está magnetizada. Do lado direito, a gente tem uma curva que a gente chama de curva de magnetização. A curva roxinha, ela mostra para a gente o comportamento da agulha. Então, o que acontece com a agulha é que eu trouxe ela para o lado direito da curva, lá em cima, onde eu magnetizei ela, eu apliquei um campo magnético, ela ficou magnetizada como um ímã, e depois eu tiro esse ímã, e a magnetização se mantém constante, que é o platô de cima dessa curva roxa. Então, mesmo eu tirando o campo magnético externo, isso se manteve constante, a magnetização está lá. É assim que a gente constrói ímã de geladeira, por exemplo. A gente magnetiza o material, ele fica magnetizado e ele gruda na geladeira. E esse material, ele mantém, isso a gente chama de magnetização remanente. Quando eu faço isso com uma escala nanométrica, muda um pouco. E aí a gente tem o comportamento da curva vermelha. A magnetização desse material é uma magnetização grande. Ela responde muito bem a campos magnéticos externos. A gente aplica um campo magnético nela, ela responde muito bem. Só que o que acontece é que quando eu tiro o campo magnético externo dela, que seria onde a seta vermelha está apontando, agora eu não tenho mais magnetização remanente. Essa magnetização, ela é nula. Ou seja, essa partícula, ela não se comporta como um ímã mais. Ela se comporta, ela responde ao campo magnético quando eu aplico o campo. Quando eu não aplico, ela não se magnetiza mais, ela não está mais magnetizada. Por que que isso é interessante? Por exemplo, se eu quiser aplicar esse material dentro de um ser humano, e se essas partículas se mantêm magnetizadas, uma veia, de uma artéria que seja, elas podem se atrair e formar grandes aglomerados de partículas e, por exemplo, entupir um vasinho, entupir uma artéria. Isso não é interessante. Agora, quando eu trabalho com isso na escala nanométrica, essa magnetização não existe mais, e elas não vão se comportar mais como pequenos ímãs, então elas não vão se aglomerar. E isso me permite colocá-las dentro do corpo humano e interagir com elas quando eu quero. Colocando o campo nelas, elas me respondem. Quando eu não aplico o campo externo, ela pode responder e elas não vão se aglomerar, elas não vão causar nenhum tipo de entupimento. Então, essa é uma outra propriedade magnética que muda quando eu saio da escala macro e vou para uma escala nanométrica. Essa é outra propriedade que surge dessas nanopartículas. Então, elas alteram suas propriedades quando a gente vai para essa escala nano. E isso é extremamente interessante. Bom, acho que agora eu passo a palavra para a Camila. Vamos lá, então eu volto a compartilhar minha tela com vocês. E agora eu vou falar um pouquinho das aplicações da nanotecnologia. É engraçado quando a gente fala de tecnologia, ficção científica, coisa do futuro. E já tem anos, né, que a gente trata. Na verdade, ela levantamento, né, e aí eu vou puxar bastante, né, a agência agrícola do Brasil, que é a Agência Nacional e aí a gente tem 600 dólares diferentes para sem tipo de desenvolve acessibilidade da perspectiva da sua grande destaque, porque ela tem bastante valor agregado. Né? E aqui a representação da distribuição das companhias de setores que receberam subvenções econômicas para o desenvolvimento do futebol. Está pequenininho, mas eu vou chamar de destaque de hoje e uma laranja. Certo? Então, a roxa é de a laranja é de francês. E aí, mais uma vez, intervindo na função, entre aspas, nobre, né? Saúde, essas áreas, elas têm grande relevância na célula de produtos nanotecnológicos. E aí, mais uma vez, com base em pesquisar cerca de 100% de tudo que é pesquisado em nanotecnologia é ligado à tecnologia. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que chama bastante atenção, né? Esse gráfico mostra faixa de produtos
Cada estado, se a gente procurar no mundo os medicamentos, essa relação são muito importantes, né? A gente fica bastante tocado com a diferença da quantidade de medicamentos para a quantidade. Claramente, né, uma diferença encontrando de oferta desses produtos, né? E aí eu achei esse trabalho, eu não tinha deixado de mostrar para vocês. Esse trabalho de investigação das principais vias de administração de medicamentos tecnológicos, isso responde à pergunta que a organização fez para a gente. Então, sim, dando tecnologia que dá para poder. Agora eu passo de novo a palavra para o André. Vou compartilhar minha tela novamente com vocês. Opa, piscando de novo. Vou tentar de novo. Uma hora ele funciona. Agora acho que vai. Bom, então, continuando, né, sobre esse tema de aplicações, eu também vou falar um pouquinho aí do que eu faço. Então, eu vou falar um pouquinho mais dessa parte dessas nanopartículas magnéticas, né, que é a parte que eu entendo um pouquinho mais. Então, por exemplo, quando a gente diminui aquele material, ele começa a ter aquelas propriedades alteradas, eu gostaria de explorar essas propriedades. E essas nanopartículas magnéticas, elas têm uma propriedade que a gente chama de multifuncionalidade, né? Eu posso fazer uma série de coisas com elas. Aqui eu coloquei uma figura para vocês para mostrar que, por exemplo, eu posso pegar essa nanopartícula e a gente pode colocar nela um revestimento polimérico, alguma coisa para proteger essa nanopartícula, por exemplo, de ser degradada dentro de um ambiente que seja um pouco mais hostil para ela, né? Um ambiente um pouco mais ácido, um ambiente um pouco mais básico. Então, eu poderia revestir essa partícula com esse material. E eu posso também linkar vários tipos de moléculas de interesse nessas partículas. Por exemplo, aqui eu coloquei uma nanopartícula que a gente pode colocar um fluoróforo, que seria uma molécula com algumas propriedades óticas, um agente quimioterápico, por exemplo, para fazer uma entrega guiada de droga, um quimioterápico num local de interesse. Posso colocar um radionuclídeo, que emite radiação, e com isso eu consigo detectar essa nanopartícula magnética via alguns equipamentos médicos que a gente tem que detectam radiação, como, por exemplo, um SPECT ou um PET. A gente pode colocar genes, a gente pode colocar targeting, que seria alguma molécula que ela levaria a nanopartícula para um certo lugar, ou teria uma certa afinidade de ligar essa partícula com uma entidade biológica, com uma célula, com um gene, com alguma coisa de interesse. Então, essas nanopartículas eu posso fazer um monte de coisa com elas. Eu posso fazer isso, conferir a elas mais propriedades ainda do que elas já têm, só colocando coisas na sua superfície. Bom, e uma das coisas que a gente pode aplicar a isso, né, seria, por exemplo, o que a gente chama de separação magnética. Então, aqui eu coloquei uma figura para vocês, do lado esquerdo é um tubinho contendo nanopartículas magnéticas numa suspensão líquida. É um líquido contendo nanopartículas magnéticas. E a figura do lado é um ímã, atraindo essas nanopartículas e puxando essas nanopartículas para a parede do tubo. Bom, para que eu posso usar isso? Porque elas são magnéticas, então elas respondem ao campo magnético. Eu posso, por exemplo, colocar uma nanopartícula revestida com um certo material que tem afinidade com uma bactéria, por exemplo, e aí, então, eu tenho essa bactéria numa solução, eu coloco a nanopartícula lá, elas vão interagir porque elas têm afinidade, a bactéria e a nanopartícula, e depois eu venho com um ímã e puxo todas as nanopartículas, e na hora que eu puxo as nanopartículas, a bactéria vem junto. Então, eu consigo fazer uma separação. Isso pode servir e serve para uma série de coisas. Eu posso separar células de interesse, então tenho um tubo com um monte de tipo de célula, mas eu quero pegar uma só de interesse, eu ponho uma nanopartícula que tem afinidade com essa célula. E depois eu puxo ela com ímã e tiro ela do meio das outras,
e eu posso usar essa célula para o que eu quiser, eu posso analisar essa célula, eu posso fazer uma série de coisas com isso. Então, isso é a separação magnética. Outra coisa que eu posso fazer seria trabalhar com diagnóstico, né? Aqui eu coloquei para vocês escrito MRX e MPI. Bom, o MRX seria a magnetorrelaxometria, que a gente chama, um nome meio complicado, né? Mas, basicamente, a ideia da magnetorrelaxometria é usar essas propriedades magnéticas das nanopartículas para a gente fazer imagens dentro do organismo de um animal e, quem sabe, no futuro, né, dos humanos. Então, aqui nas duas figuras de cima, eu tenho um desenho, a gente tem um desenho de um coelho de acrílico, né, um coelhinho de plástico, que foi o primeiro experimento feito, que eles fizeram um coelhinho de plástico para simular o animal, e dentro desse coelho foi colocado nanopartículas magnéticas, e do lado já é o coelho de verdade, que foi o próximo passo desse experimento. Isso aí foi feito lá em Berlim, no laboratório que eu fiquei um tempo lá, né? Eles fizeram esse experimento e publicaram. Então, eles injetavam essas nanopartículas, por exemplo, no coelho. Essas nanopartículas são magnéticas, aplicam um campo magnético externo, elas respondem, e a gente detecta essa resposta. E aí, então, o coelhinho dormindo ali, né, ele está anestesiado, do lado dele tem uma figura da distribuição dessas nanopartículas dentro do organismo do animal. Quando a gente vê a zona mais azul, essa zona mais azul seria a parte do fígado do animal, que as nanopartículas magnéticas, elas vão um pouquinho para o fígado. E essa outra parte aqui, esse pontinho mais azulzinhos, é um tumor que foi induzido na pata do animal, então é um câncer. Então, essas nanopartículas foram injetadas para ver se a gente conseguiria fazer, para o pessoal lá, né, para ver se eles conseguiriam fazer uma imagem do tumor desse animal com as nanopartículas. E sim, e eles puderam quantificar até a quantidade de partícula que chegou no tumor desse animal. Na parte de baixo, é um equipamento já um pouco mais desenvolvido, ele já está sendo vendido aí pela empresa que chama Bruker, que é um equipamento também que detecta essas nanopartículas magnéticas dentro do organismo. Então, a gente injeta isso dentro do organismo de pequenos animais, de ratos e camundongos. Basicamente, a maioria das aplicações tentando detectar um câncer, imagiar esse câncer, determinar onde ele está e qual que é o tamanho dele. E aí, então, a gente injeta as nanopartículas e depois a gente faz a imagem. A imagem do lado, ela seria a imagem desse MPI, né? A parte de osso do animal que a gente vê na imagem é uma tomografia computadorizada comum, porque esse equipamento ele não detecta o osso. Mas a parte vermelha é a parte das nanopartículas. Então, é feito duas modalidades de imagem, né? Uma das nanopartículas e uma que seria essa de radiação. E aí a gente consegue imaginar. Essa imagem de baixo, se a gente olhar ela, esses dois pontinhos vermelhos são dois tumores que tinha no animal nesse experimento, e aí então a nanopartícula vai para lá e eles conseguem fazer a imagem dessas nanopartículas nas regiões de interesse, e aí conseguem detectar câncer, conseguem detectar outros tipos de anomalia e doenças. Outra coisa que a gente pode fazer também é tratamento. Então, a gente pode injetar essas nanopartículas magnéticas, por exemplo, para tratar uma determinada doença. Então, aqui no caso, eu coloquei alguns exemplos onde a gente trata essas doenças por um procedimento que é chamado de hipertermia magnética. A hipertermia magnética, basicamente, a ideia dela é, quando eu aplico um campo magnético de alta frequência, então muito rápida a oscilação desse campo nessas nanopartículas, elas esquentam, elas liberam calor. E aí, quando ela libera calor, ela acaba podendo tratar o tumor. Então, se a nanopartícula está dentro do tumor e eu aqueço ela, eu consigo fazer o que a gente chama de ablação. A gente consegue tratar esse tumor termicamente. A gente queima esse tumor de dentro para fora, vai cozinhando o tumor devagarzinho. Não é bem um cozimento, porque a temperatura não é tão alta, mas a ideia é mais ou menos essa. E essas são as figuras do lado esquerdo, onde tem um exemplo disso. E já tem, inclusive, algumas nanopartículas que são disponíveis comercialmente, como, por exemplo, essa da Magforce, que ela chama Nanotherm. Eles já tratam câncer de cérebro em humanos, utilizando essas nanopartículas. Ainda está numa fase, acho que um pouco mais experimental, eles já têm no mercado algumas coisas, e eles fazem tratamento de câncer cerebral com essas nanopartículas. E a outra é a Fera-M, que eu coloquei numa figura, que é para tratamento de anemia. Então, você injeta a nanopartícula magnética endovenosamente, né, na veia do paciente, e esse paciente ele tem uma determinada anemia, essa nanopartícula ela vai para o fígado, ela é metabolizada no fígado, e aí então o fígado disponibiliza o ferro que compõe essa nanopartícula para a produção de hemácia. Então, essa nanopartícula Fera-M, ela já foi aprovada para utilização em humanos, a gente utiliza isso em humanos para tratamento de anemia. Bom, aqui seria só um pouco do que eu faço, esse que seria o meu grupo e os colaboradores, que são pessoas da Unesp de Botucatu, da Universidade Federal de Goiás, lá de Goiânia, da USP de Ribeirão Preto, e agora também, mais recentemente, do PTB, que é o Instituto de Meteorologia lá em Berlim. Então,
eu trabalho desenvolvendo e adaptando técnicas que detectem essas nanopartículas no organismo do animal. Então, se a gente olha aqui essa primeira imagem aqui, essa primeira imagem à esquerda e acima, é o sistema que eu trabalho, a gente chama de bioseptometria de corrente alternada. Eu utilizo campos magnéticos e detecto a resposta das nanopartículas, do mesmo jeito que o coelhinho lá atrás. Só que agora eu estou fazendo isso com outro sistema, mais barato do que o sistema alemão, muito mais barato, que o meu orientador desenvolveu há muito tempo atrás e vem trabalhando com isso nos últimos anos. Então, a gente desenvolveu um sistema que é muito barato, é portátil, eu consigo levar ele para qualquer lugar. E aí a gente fez imagens desse ratinho. Por exemplo, esse é o trabalho do Guilherme, que seria essa imagem do ratinho recebendo uma injeçãozinha na perna. E do lado a gente fez um vídeo, o Guilherme trabalha comigo, ele fez um vídeo dessas nanopartículas se distribuindo dentro do organismo do animal. Aqui a gente escolheu 4 frames do vídeo só para mostrar, né? Seriam 4 imagens desse vídeo. E aí a gente vê as nanopartículas no coração, que seria essa bolinha mais definida em cima, e no fígado embaixo, que seria essa região mais ovalada, né? Outra coisa que a gente faz também é utilizar essas nanopartículas e esse sistema de detecção para estudar algumas doenças. Por exemplo, no meu doutorado, essa última figura aqui, que ela ficou um pouco pequena, com um ratinho e um monte de setinha, a gente induziu uma doença no animal, né? Uma doença que é uma lesão renal, que é muito parecida com um tipo de doença renal no rim que afeta humanos, e a gente usava essas nanopartículas, então, para ver se a gente conseguiria estudar o perfil dessa doença, a evolução dessa doença no tempo, ver se a nanopartícula poderia ser um marcador para a gente, um traçador, para ver como que está a passagem de sangue no rim do animal. E aí a gente conseguiu ver que, sim, a gente pode usar essas nanopartículas para ver como que está a perfusão renal do animal, ou seja, como o sangue está passando no rim. Se o rim está debilitado, o sangue passa menos, consequentemente a nanopartícula vai passar menos, e vice-versa. Embaixo a gente tem ainda mais 2 estudos, um deles foi desenvolvido na USP Ribeirão, que é o da esquerda, que a gente desenvolveu um equipamento para chegar perto do que o pessoal lá na Alemanha faz de magnetorrelaxometria. Aqui a gente fez em colaboração com o professor Oswaldo Baffa, né? Ele foi responsável pelo projeto. A gente fez a magnetorrelaxometria portátil, a gente fez um sisteminha pequenininho, portátil, tem desse tamanhozinho assim o sistema, mais ou menos, fica dentro de uma câmara blindada, e a gente está trabalhando um pouco nisso agora. E aí a figura do lado é um trabalho que a gente colaborou com o pessoal lá de Goiás, de Goiânia, onde eles fazem o tratamento por hipertermia magnética em camundongos. Então, eles desenvolveram a partícula, eles injetaram a partícula nos animais, eles detectaram essa partícula dentro dos animais, aonde estava no tumor, não estava, esse animal tinha um tumor induzido, e depois esquentavam essas partículas dentro do tumor do animal para fazer o tratamento. Então, aqui nessa parte de nanopartícula magnética no Brasil, a gente já tem a cadeia inteira de experimentação com isso, com determinadas partículas que a gente trabalha. Então, a gente tem desde o desenvolvimento das partículas, que tem um laboratório muito forte lá em Goiânia, até a parte de aplicar essas partículas e detectar essas partículas, e também aplicar essa detecção das partículas e tudo mais, e também as partículas dentro do animal, para fazer tratamento e para fazer diagnóstico. A gente já tem isso sendo desenvolvido no Brasil, eu trabalho com isso, com essa parte de detectar elas, e aí seria um pouquinho do que eu estou fazendo. No canto aí estão as referências dos trabalhos. Era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Acho que eu vou voltar a palavra para a professora Camila. Estou de volta. Todo mundo me ouve? Então, volto eu e agora eu mostro um pouquinho para terminar essa apresentação do que eu faço. Vamos lá para a tela. Pronto. E aí, gente, eu trabalho com alguns nanocarreadores que não são tão famosos. Eu vou falar rapidamente, porque a gente tem pouquinho tempo, né? Mas eu fiz questão de trazer aqui um pouco da minha equipe também, que sem eles, né, a gente não teria resultado. Então, vamos lá. Tudo começou quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, lá no IMA, na UFRJ, e aí com o que a gente chama de PLNs, que nada mais são do que nanocompósitos silicato lamelar, né? E aí eu utilizava essas argilas com polímeros para desenvolvimento de formulações farmacêuticas. Quando eu vim para a UFAL, né, como docente, em 2008, eu mantive essa linha de pesquisa com argilas lamelares, mas a gente ampliou a aplicação. Então, aí, eu tive as meninas, né, Janaína e Tamir estão aí, mestrado, doutorado, trabalhando com argila lamelar
para leishmaniose. Aí está o Diogo, mestrado e doutorado também com argila, ligada a formulações na agroindústria. Aí eu tenho a Micaela, co-orientanda, né? Foi aluna do professor Daniel Gitaí, minha co-orientanda. E aí, para vocês verem a gama e diversidade de aplicações. Argila lamelar também para epilepsia. Eu tenho a Clariciane, terminou o mestrado com argila lamelar, está fazendo doutorado em formulações odontológicas. O trabalho do Diogo rendeu tanto que o Diogo foi embora. E a Ingrid, atualmente, continua nessa parte de formulações para agricultura, e aí está fazendo mestrado. E eu tenho aí também minha co-orientanda, Raíssa, mostrando mais uma diversidade de aplicação de argilas que a gente trabalha no laboratório. E aí para catálise, né, orientada pela professora Rosiane da Química. E aí, uma parte mais recente do que eu venho fazendo no laboratório com nanotecnologia é com as nanopartículas metálicas. E aí, só para vocês terem uma noção de aplicação, não dá para aprofundar, né, por causa do tempo, nem é o objetivo, mas para vocês terem uma noção de que as propriedades ópticas de determinados metais influencia características e propriedades únicas. O André abordou um pouquinho com vocês, né? Esses são os metais que são mais utilizados, ouro e prata. No laboratório, a gente trabalha especificamente com prata. E só para ilustrar o que a gente faz, a gente pega a prata iônica e transforma essa prata iônica em nanopartícula de prata. Para isso, eu tenho que reduzir a prata mais a prata zero. Então, eu preciso de um precursor metálico, eu preciso de um agente redutor e eu preciso ainda de um estabilizante, né? Porque quando a gente chega nesse estado nano, esses materiais ficam extremamente reativos. E aí eu tenho que evitar propriedades que eu não quero, deixar só as propriedades desejáveis. Esse é o método tradicional, o método químico. No laboratório, a gente faz essa síntese biogênica, a gente chama por esse nome. Por quê? Porque a gente não emprega um componente redutor e um componente estabilizante para fazer essas nano de prata. A gente emprega um único composto biológico, e aí, composto biológico, entendam a variedade que a gente tem. Né? Eu posso utilizar plantas, eu posso utilizar própolis, eu posso utilizar micro-organismos, tá? E aí, esse composto biológico, ele faz esse duplo papel, junto com o precursor metálico, transformando a prata em nanopartícula de prata. Qual o benefício disso? Além de eu estar utilizando um produto natural, certo? Eu posso escolher esse produto natural de forma que as suas propriedades, aliadas com as propriedades da prata, confiram um sinergismo para o meu produto final. E aí, trabalhando com nanopartícula de prata, síntese biogênica, a Val terminou o mestrado e agora está no doutorado. A Ju trabalhou com micro-organismos nessa síntese biogênica de prata. A Val continua com a gente no doutorado, com a mesma linha de pesquisa, e deu cria aí, certo? Porque eu tenho duas odontólogas, a Tereza e a Ádila, que estão fazendo mestrado, também nessa linha de nano de prata, para formulações odontológicas. Então, eu quis mostrar um pouquinho do que a gente vem fazendo no Tecnano, tá? Trabalhando especificamente com nanocarreadores inorgânicos. E aí, gente, eu queria agradecer. Infelizmente, né, vocês viram o meu motivo, né? A dona Helena não me permite brindar como eu queria estar fazendo com vocês, mas eu garanto que assim que ela dormir na programação nacional, eu vou estar brindando junto com quem está aí do outro lado. Esse é o laboratório que eu coordeno e vamos terminar com as hashtags, vamos fazer subir. Tá certo? Eu estou à disposição, desculpa o áudio, me falaram que eu tive problema nas apresentações nas falas iniciais, eu espero que não tenha comprometido o entendimento. Eu estou à disposição aí de todo mundo. Obrigadão. E obrigada também, André e Emiliano, viu? Foi um prazer.
Vamos convidar agora, então, aos 3 palestrantes. Eu quero agradecer, né, inicialmente. Eu acho que a gente pode colocar, Paulo Henrique, os 3 na tela, para o caso deles fazerem alguma consideração, mais alguma coisa em relação ao assunto. Posso falar? Veio uma pergunta aqui, né, sobre se a bioseptometria multicanal, que seria o sistema que a gente trabalha, poderia fazer uma imagem parecida com aquela que eu mostrei do coelho lá. E a gente está trabalhando nisso, ainda com tumor a gente não conseguiu fazer essa visualização, mas a gente ainda não testou também, né, com imagem, mas a gente já pode visualizar o fígado dos animais, o coração dos animais, com certeza. Isso já foi publicado. A gente consegue fazer um vídeo das nanopartículas passando pelo coração e pelo fígado dos animais. E agora a gente está trabalhando na quantificação disso, de dar um número exato de partículas que tem em cada órgão através desse vídeo. Obrigada, André. Emiliano? Tá voltando. Deixa o Emiliano falar um pouquinho também, gente. Oi, Emiliano. O microfone está muito tempo. Oi? Agora sim. Agora sim. Na verdade, eu queria parabenizar tanto a Camila quanto o André pela apresentação. As palestras são muito sólidas, né, e demonstram a aproximação com o tempo. E, na verdade, eu queria aproveitar o nosso público e provocar os palestrantes para orientação. Né? Vamos pensar dessa forma. Se nós considerarmos que existe uma pessoas que estar interessadas em trabalhar com nanotecnologia, como vocês encarariam e como vocês indicariam os passos para a pessoa trabalhar? Vocês dois trabalham em 2 campos da nanotecnologia que podem ser complementares, né, mas são distintos, né? E nanopartículas lamelares, no caso da Camila. Mas se alguém chegasse a vocês interessados em trabalhar com nanopartículas, o que vocês dariam como indicações para os primeiros passos? Se concentrar na síntese, se concentrar na caracterização, se concentrar na aplicação, ou seja, como vocês dariam essas orientações? É mais uma provocação com base aqui no nosso público. Começando aí, André, o que você me sugere? Posso começar? Eu tenho uma sugestão, porque eu acho que o grande problema, né, para trabalhar com tecnologia está nessa questão ser tão multidisciplinar. Né? Então, tem várias abordagens na tecnologia que a gente não vê na graduação. Então, a gente realmente tem que correr atrás depois, por conta própria, para sanar essas tendências e as colaborações muito, muito, muito importantes. Então, fazer tecnologia, estar atento, né? Se está em dia com a parte de caracterização é possível. Então, se estiver disposto a trabalhar em conjunto de forma multidisciplinar e correndo atrás do prejuízo, porque tem várias coisas que não são abordadas na graduação, o campo é muito variado, né? Muita coisa para ser feita. Obrigado, Camila. E André, quer completar alguma coisa, por favor? O microfone está no mudo. Gostaria de falar mais ou menos na mesma linha que a professora Camila, que a multidisciplinaridade é muito importante. Eu sou formado em física, acabei indo fazer mestrado em biologia, doutorado em farmacologia e trabalhando nessa, então é multidisciplinismo. E, inclusive, uma referência que eu utilizei hoje, para a apresentação de hoje, é um artigo publicado que o título dele é Nanociência e Nanotecnologia, uma revisão bibliográfica acerca das contribuições e desafios para o ensino de física. O que também vai na mesma linha que a Camila falou, às vezes na graduação a gente não tem muito contato. Então, inclusive, publicação falando sobre isso, que a gente precisa saber inserir isso na graduação hoje em dia,
que ela está um pouquinho perdida, é mais na pós-graduação que você acaba tendo contato. Alguns lugares têm na graduação, só que ainda existe uma dificuldade de ensino de nanotecnologia, principalmente no ensino fundamental, que a gente quase não escuta falar nada sobre isso. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pelas orientações, pelas dicas, e certamente isso será muito útil aí para os colegas que estão nos assistindo. Considerando o tempo, eu acho que nós conseguimos chegar ao prazo dado pela equipe do Pint of Science, e caminharia já para o final, já que estamos chegando às 7h10 e logo em seguida terá uma outra palestra. Então, passo a palavra rapidamente nesse último minuto aqui para o André e para a Camila, para se despedirem, e eu já me despeço por aqui, agradecendo a oportunidade e parabenizando pela atividade, pela Uncisal, a pessoa da professora Claísa está assumindo, junto com outros, essa atividade do Pint of Science. Muito obrigado. Passo a palavra aí para o André, para a Camila, se quiserem fechar, e em seguida volto para a Claísa. Muito obrigado. Só queria agradecer rapidamente o convite da Claísa e da Luciana, agradecer ao CISAL, e está sendo um prazer. E eu não estou só como palestrante, eu estou assistindo tudo, e eu recomendo que assistam, tem muita coisa interessante saindo daqui. Vamos acompanhar do professor Fábio e depois também do Grupo Nacional. Tchau, gente, foi um prazer. Eu gostaria de agradecer também, agradecer o convite, agradecer os palestrantes. Foi muito legal a experiência. Também vou continuar as outras atividades do Science. E gostaria de agradecer também as pessoas que eu trabalho junto do meu laboratório, meu orientador, o professor Zé Ricardo, foi um dos que também me ajudou a estar aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês, Camila, Emiliano, o Fabrício, que está sendo nosso intérprete, todo o pessoal da organização, a Claísa. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Claísa, volto com você. Fabrício, muito obrigado pelo seu tempo. Grande abraço, uma boa noite. Imagina, a gente que agradece a vocês, e a gente vocês já eram nomes que estavam cotados para o presencial, né? Então, antes de maio, a gente nem tinha conversado com vocês a respeito disso, mas os três já tinham, né, principalmente Camila, que a gente pensou, vamos colocar Camila, vamos colocar Emiliano, né? Porque era um tema que a gente já queria colocar. Então, acho que os três formaram, né, uma equipe ótima para traduzir um tema que é complicado, né? Que a gente não ouve falar no dia a dia, e foi ótimo. Muito obrigada a todos vocês, e vamos esperar que a gente possa fazer o presencial ano que vem, e com certeza vocês podem aguardar os convites aí, tá bom? Dando continuidade ao evento, agora a gente vai ter a palestra do professor Fábio, mas eu vou pedir que a professora Luciana Aparecida Corá faça essa apresentação. A professora é biomédica, mestre e doutora em farmacologia pelo IBB da Unesp, Botucatu, e é professora de farmacologia da Uncisal, e ela disse que ela é cientista com muito orgulho, e que a ciência é uma arte que precisa ser divulgada com boa conversa, e acompanhada, obviamente, por um ótimo pint, eu concordo. Um brinde à ciência, gente. Eu quero agradecer muito ao professor Fábio, vou aproveitar um pouquinho aqui, enquanto a Luciana está entrando, para agradecer, para dizer que o professor Fábio, junto com a FAPEAL, né, lógico, tem dado um suporte infinitamente importante para as pesquisas aqui em Alagoas, né, tem se formado uma parceria, inclusive agora no PAINT, né, que a gente teria o apoio, já tinha o apoio fechado, né, para fazer esse evento. Então, a gente quer agradecer muito a FAPEAL, muito ao professor Fábio, e ele vem tendo, inclusive, um papel bastante importante agora nessa questão da pandemia. Eu não vou falar muito porque a Luciana vai apresentá-lo, mas eu quero desde já, né, eu não posso perder a oportunidade de agradecer por tudo que está acontecendo, e o professor Fábio está aqui hoje, tem tudo a ver com as hashtags que o Pint of Science está levantando, né, inclusive com a investimento ou morte, e professora Luciana, por favor, faça essa apresentação para a gente. Ok, bom, boa noite, né, primeiro, vamos brindar a ciência, sempre, né, nosso próximo convidado, como a Claísa já adiantou,
ele vai discutir a importância da pesquisa científica, né, que vai muito além da pandemia, né. A pesquisa está no nosso dia a dia, no carro que a gente dirige, no celular que a gente usa, na TV que a gente assiste, no alimento que chega às nossas mesas, e especialmente nos serviços, nos produtos, né, que tem por objetivo melhorar a saúde humana. Entretanto, qual é o objetivo das pesquisas, né? Por que o PAINT é importante, né? Para mostrar para o público que tudo que nós fazemos, nós, pesquisadores, né, temos por obrigação, né, por objetivo e por obrigação, fazer com que isso retorne à sociedade, porque é esta sociedade que nos financia. Sem investimento, não tem pesquisa, né? Sem o investimento, a gente não consegue dar uma resposta. E sem essa resposta, a gente não pode contribuir com a sociedade. Então, investimento ou morte, né? Essa hashtag do Pint of Science Brasil é perfeita, porque realmente é isso, é investimento ou morte. Então, nós precisamos de investimentos contínuos. Para discutir esse tema que é tão especial, nós temos a honra de convidar o professor Fábio Guedes Gomes, né? Professor Fábio Guedes, que é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Economia Regional por essa instituição, tem doutorado em Administração pela Federal da Bahia, é professor de Economia da UFAL, né? É o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, né? A FAPEAL, a casa do pesquisador alagoano. É presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Deliberativo do CNPq. É com essa autoridade, né, que eu passo a palavra para essa autoridade, né, para esse pesquisador, para esse grande financiador e fomentador e entusiasta da pesquisa, né, em todos os sentidos, e especialmente no estado de Alagoas. Professor Fábio Guedes, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui essa noite do Pint of Science com vocês. Agradecer a Uncisal o convite, né, cumprimentar a professora Luciana Corá, né, grande pesquisadora da Uncisal, grande pesquisadora da área de Ciências da Saúde. Cumprimentar a professora Claísa também, que nos antecedeu aqui, também está na coordenação do evento. E também parabenizar os apresentadores que me antecederam, o professor Emiliano José Barreto, Camilo Dornelas, o André, e também parabenizar o Fabrício, que está aqui como intérprete de Libras, nos ajudando a levar informação e conhecimento para aquelas pessoas que não podem nos ouvir nesse momento. Eu fico muito feliz em ver esse evento acontecendo da maneira que está, porque a primeira vez que eu conheci o Pint of Science foi em Belo Horizonte, numa viagem que nós fizemos a um encontro do Confap, e lá eu participei desse evento numa choparia, né, num momento de descontração muito grande, mas com a atenção muito forte do público sobre a temática que nós estávamos discutindo no momento, e torço para que o ano que vem nós possamos fazer esse mesmo evento, né, numa casa, num restaurante, numa choparia, num boteco, que é onde a ciência também pode ser discutida de maneira mais lúdica, mais prosaica, e levar também informações para o cidadão comum alagoano. Então, parabéns ao Uncisal pelo evento, fico realmente muito feliz, e é uma satisfação enorme o governo do Estado e a FAPEL está contribuindo com esse evento de vocês. Então, parabéns de fato. Foi assim, na verdade, os modelos, né, desse tipo de evento é um modelo mais intimista, você tem um contato maior com a população e, de fato, você vai contar um pouco a tua trajetória científica, acadêmica, para que as pessoas possam se inspirar também, assim como qualquer outro tipo de profissão, né, quando a gente escuta a experiência de vida de outras pessoas. Então, os cientistas são pessoas comuns, enfrentam problemas do cotidiano, da vida, né, e têm trajetórias de vida que orgulham muitas pessoas, e essa trajetória de vida, elas, de fato, elas são muito importantes para poder referenciar um pouco, não é, os demais componentes da sociedade que, às vezes, muitas vezes,
acham que os cientistas são superdeuses que estão acima do bem comum e acima da sociedade. Nada disso, né? A imagem, talvez, que mais me vem na cabeça de uma pessoa comum, com suas loucuras e suas, digamos assim, seus problemas normais, é o de Einstein, quando bota aquela língua para fora. Então, Einstein ali, na verdade, ele estava num automóvel, né, saindo de uma festa, e um fotógrafo, né, de surpresa, né, pega ele numa situação muito, talvez assim, inusitada, né, de surpresa, e ele reagiu como uma pessoa comum. Podia ter feito um rolo, feito a cara feia, não ter gostado, mas não. Ele ali estava, de fato, né, se despindo de sua autoridade científica. Então, o convite que foi feito, né, muito honroso, foi discutir um pouco sobre a importância da pesquisa científica, né, para além da pandemia. Então, eu preparei alguns slides, tá? Esses slides eu corro o risco, né, inclusive, de talvez avançar um pouco o sinal do conhecimento, porque tem temas e conceitos que a gente não domina em razão da minha formação. Eu sou economista, formado em administração, e um curioso na área de ciências sociais e humanas, e também tenho lido muito sobre própria ciência como uma área, né, de formação e também uma área importante para a humanidade. Então, eu fiz uma apresentação aqui, talvez, vamos ver aqui se eu consigo, uma apresentação simples, né, para que o público ele entenda um pouco nossas aqui, vamos ver. Janela aqui, isso, vamos lá. Estão vendo aqui a apresentação? Luciana, já dá para observar? Eu não estou escutando o retorno. Por favor. Queria só confirmar. Sim, professor, tudo bem. Ok, então, bem. Então, esse foi o tema, né, que foi proposto para nós aqui, né, é a importância da pesquisa científica além da pandemia, ou seja, a importância do exercício, né, científico, né, que coloca, de certa maneira, e desenvolve o saber e a própria ciência. Eu gostaria de passar aqui para a gente ter uns conceitos, para que a população, o cidadão comum, possa incorporar um pouco esses conceitos, porque é através dos conceitos que você firma, né, o entendimento. Então, deixa ter um time aqui para passar, né, a imagem, geralmente nessas plataformas. Vamos lá. Pronto, agora foi. Então, eu gostaria muito de começar com essa frase de Luiz de Camões, do verso Rimas. Veja, ele fala: muda-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, eu gostaria que vocês gravassem esse belo poema aqui, para que no final nós possamos voltar para ele e fazermos o caminho inverso, né? Ou seja, nós somos feitos de mudanças, né? Então, a partir, né, dos conceitos mais básicos, como é que a gente poderia entender um pouco o que é ciência? Ciência é o que, né, nós entendemos a razão, o refinamento da razão para explicar o universo, os fenômenos do universo, né, verificar se as nossas explicações são verdadeiras ou são falsas, né, explicar um pouco o funcionamento, a dinâmica da natureza. Então, na verdade, a ciência é a racionalidade da experiência e do conhecimento. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas têm muito conhecimento, mas não praticam ciência. A ciência é a racionalização do conhecimento. Então, tem muitos sábios, pessoas que são cultas, que não necessariamente fazem ciência. A ciência é uma espécie de formalização desse conhecimento, dessa cultura, através de métodos, através de experimentos, experiências, testando hipóteses, observando, fazendo comparação, manuseando, né, insumos, manuseando também indicadores. Então, na verdade, a ciência é um processo de formalização do conhecimento
e o uso desse conhecimento, dessa razão, para tentar explicar os fenômenos da natureza. Agora, é claro, né, que nós vivemos num ambiente, num universo, que a condição natural dele não é uma condição que permite nós observarmos uma organização pré-existente. Tá? Então, eu gosto muito dessa passagem aqui do livro de Steven Pinker, que ele fala que o primeiro passo para a sabedoria é a percepção de que as leis do universo não se importam com você. Ou seja, né, o universo ele tem um funcionamento e uma forma e uma dinâmica de existência, né, que ele não está preocupado com o ser humano. O ser humano é parte desse universo, é parte dessa natureza. Tá? Então, nós estamos sempre enfrentando as intempéries desse universo. Né? E o segundo passo, o passo seguinte, né, é constatar que isso não implica que a vida não tenha sentido. Claro que ela tem sentido. Né? Porque, principalmente, você se relaciona com as pessoas se preocupam com você, você se preocupa com elas e você constrói projetos. Né? Então, acho que o primeiro passo para a gente sermos humildes em sociedade é perceber que as leis do universo não se importam conosco, tá? E depois a gente vai tentar construir um pouco isso. E o passo seguinte é que a vida tem sentido. A vida na Terra, a vida nesse universo, quando a gente fala no universo terrestre, nesse sistema terrestre, ela tem sentido porque somos seres humanos. E os seres humanos, diferentemente dos seres animais, né, porque temos uma condição, inclusive neurológica, bem diferenciada. Agora, é claro, né, que se o universo não se importa conosco, então qual é a condição natural? A condição natural é que vivemos em permanente processo de desordem. Né? O que aí eu aprendi muito recentemente a importância de dois conceitos, entropia e aporia. Né? Então, entropia, que deriva da segunda lei da termodinâmica, significa um estado de desorganização em razão de fatores que levam, né, o sistema ele se movimentar e se dinamizar em função da produção de energia que permite que as moléculas elas se movimentem e o sistema ele se transforme através, né, e se desorganize e ele possa extrapolar os sistemas fechados até então onde eles funcionavam. Então, vendo os conceitos, eu peguei esses conceitos do dicionário Aurélio, né? Entropia lá no dicionário Aurélio diz o seguinte: medida que no sistema termodinâmico, no sistema fechado, determina o grau de desordem pela ação de uma certa temperatura. Então, por exemplo, se a gente observar, né, a água no seu estado líquido, né, normal, sem nenhum fator externo, né, permitindo que aquela água se altere, ela está lá na sua forma líquida. Você liga, né, uma chaleira no fogo, ela vai se alterar, e aí você vai ter um processo de ebulição, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, aquela situação, né, de certa organicidade ordenada, né, de repente, com o aumento da temperatura, ela fica completamente desorganizada. Né? Então, por exemplo, o gelo derretendo é um exemplo comum de entropia. Né? A gente pode também compreender que o processo de aquecimento, né, da Terra, em razão das mudanças climáticas, tem trazido ou tem provocado um processo de entropia, que são modificações ou desorganização da natureza, como nós compreendíamos até então. E um processo sintomático dessa desorganização é o aumento da temperatura, né, terrestre. E a aporia? A aporia é uma circunstância sem solução. Uma situação que não se pode resolver. Dificuldade ou incerteza que decorre da impossibilidade, por exemplo, de responder uma questão filosófica, uma equação matemática, uma dúvida para escolher entre dois pontos de vista racionais, por exemplo, mais contrários. Eu acho que esses dois conceitos, de entropia e aporia, são conceitos, um da física e outro da filosofia, eles podem ser extrapolados, né? Eles podem ser extrapolados para a gente entender um pouco o que nós vivemos hoje e a importância da ciência nesse contexto. Né? E eu leio aqui um trecho do Steven Pinker, que ele fala o seguinte: como é que a entropia é importante para o ser humano? Ele fala, olha, a vida e a felicidade dependem de uma parcela infinitesimal de arranjos ordenados de matéria em meio ao número astronômico de possibilidades.
Nosso corpo é uma reunião provável de moléculas e mantém essa ordem com a ajuda de outras improbabilidades, as poucas substâncias que podem nos nutrir. Então, os poucos materiais, nas poucas formas que podem nos vestir, nos abrigar e mover as coisas como desejamos. E mais à frente, ele muito interessantemente vai dizer o seguinte, olha, você quer ver como é que a lei da entropia, né, é amplamente reconhecida em nosso cotidiano? É quando a gente diz, olha, meu mundo desmoronou. Se parar em ferrugem, ou seja, se você parar também de pedalar, a bicicleta cai, a coisa desandou, não dá para dar sopa ao azar, né? Ou seja, significa dizer o seguinte, que o mundo está sempre conspirando contra as nossas formas de organização, né? E aí, quando o mundo conspirou, então as leis do universo conspiram para as formas, né, em que vivemos, que estamos acostumados no cotidiano, né, nós podemos entrar num processo de aporia, que é o quê? É uma situação em que nós não sabemos, né, como vamos solucionar. E eu consigo ver no livro que publiquei em 2014, o conceito de aporia como um estágio em que não temos certeza de nada, os impasses dominam a sociedade e a perplexidade do que acontece diante dos nossos olhos parece ser interminável. Então, vejam só, a pandemia, né, né, que surgiu de uma forma abrupta a partir de fevereiro, março, no mundo, né, ela provocou uma situação muito intensa de entropia e aporia, né? E essa situação de entropia significa, né, um processo de mudança, né, radical da forma como nós nos comportamos. Veja no caso brasileiro, por exemplo, de repente todos temos que usar, não é, máscaras. Antigamente você encontrava uma pessoa viajando de avião, no aeroporto, na rodoviária de máscara, você imaginava que aquela pessoa era uma pessoa doente. Hoje, né, todos estão usando máscaras porque nós estamos nos protegendo contra um inimigo invisível, né? E nós estamos participando desse evento aqui de maneira virtual, né? Ou seja, né, completamente diferente, ou seja, de maneira às vezes organizada. Estou aqui improvisado aqui fazendo essa apresentação para vocês, né? Mas veja imagina assim, as milhares e milhares e milhares de pessoas trabalhando de forma virtual no home office, né? Como é que elas se rearrumaram, né, para cumprir suas funções, suas finalidades, cumprir com sua jornada de trabalho. Às vezes é no quarto, às vezes é na varanda, né? Às vezes não tem lugar algum, a vida está completamente desorganizada, ou se perderam emprego, né? Veja o sistema econômico como foi atingido pela pandemia. Ou seja, entramos num processo de entropia que trouxe, né, paralelamente, né, uma situação de aporia. Nós não sabemos quando vamos sair, por quê? Porque não temos ainda uma solução. Que solução seria essa? A solução ela vem através do conhecimento, né, refinado, através da ciência. Tá? Então, esses conceitos de entropia e aporia podem ser extrapolados da física e filosofia para poder entendermos o que acontece hoje no nosso contexto, né? E aí, qual é a importância da ciência e a pandemia? Então, seria chover no molhado mostrar a importância que tem a ciência hoje para o enfrentamento da pandemia, né? Mas essa frase do Max Planck, né, mostra muito bem como é que a ciência, muitas vezes, ela avança, né? E ela avança, isso foi em 1918, por exemplo, com um grande surto, né, também pandêmico, que foi a epidemia da gripe espanhola, né? A ciência também avançou, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, e muito, né? E ele costumava dizer que a ciência avança de funeral em funeral. Infelizmente, né, hoje a ciência está vista como uma solução, ela está sendo vista como a única possível, né, de superar os problemas trazidos pela pandemia, mas sobre o caixão de milhares e milhares de pessoas que faleceram, infelizmente, né, ao redor do mundo, tá certo? Em vários países, especialmente no Brasil, que já estamos nos aproximando de quase 130 mil pessoas que faleceram. Mas aí você tem aí,
desenvolvimento de fármacos, vacinas, equipamentos médicos de segurança, novos protocolos médicos, sistemas e software de gestão da saúde, novas terapêuticas, diagnóstico, criação de novas tecnologias, né? A ciência também dando respostas aos impactos na saúde, na gestão da saúde, como nós vamos recuperar o sistema econômico, se volta agora, se não volta agora as atividades, como é que garantir o emprego, geração de renda, como fazer com que o isolamento social seja menos traumático para as pessoas através da ciência psicológica, a criação de plataformas digitais, tecnologias sociais de enfrentamento, os modelos matemáticos e epidemiológicos que permitiram com que a gente pudesse entender um pouco, não é, a dinâmica da pandemia e ter um nível de previsibilidade em que pese, né, é interessante notar, a pandemia ela se comportou de maneira completamente diferenciada de país para país, de região para região, de estado para estado, até no corpo humano o vírus ele se comporta de maneira diferente. É realmente um grande desafio para a sociedade contemporânea, não é? Agora, comparado, é claro, comparado a outros momentos da humanidade, não é? Não tenho dúvidas de que a ciência dará uma resposta, né, à altura do enfrentamento dessa pandemia. Mas observe, há uma estimativa que coloca que só no século XX, 300 milhões de pessoas morreram em razão da varíola, né? Enquanto a vacina da varíola não chegou, né, pessoas morriam muito facilmente por causa da varíola. Então, a gente fica imaginando quantas pessoas morrerão ainda em razão do SARS-CoV-2, porque a vacina ainda não chegou. Então, por isso que é tão importante reconhecermos a nossa infalibilidade diante desse problema, tá? E também temos a consciência de que a pandemia não passou. A pandemia, ela não sumiu, ela está aí. E quando nós observamos, por exemplo, esse final de semana do feriado, né, especialmente no Brasil, né, o relaxamento da sociedade e a despreocupação, né, através das imagens que nós vimos, das pessoas nas praias, nos parques, e circulando pela cidade, nos deixam, de certa forma, muito preocupados, porque a pandemia, o vírus, essa situação, né, digamos, essa lei, digamos assim, biológica, né, universal hoje, ela está, de certa maneira, lutando e está nos atacando diariamente, né? Então, nós não temos ainda certeza do amanhã, em razão à pandemia. E qual é a importância da pesquisa científica pós-pandemia, né? Claro, a pesquisa científica sempre foi importante, ela é importante e vai continuar sendo importante. Porém, nesse livro de Steven Pinker também, eu gosto muito de uma pergunta que ele fez, né? E é a seguinte pergunta: por que o mundo parece estar ficando menos racional numa época em que o conhecimento ele é sem precedentes e também existem muitas ferramentas para compartilhar esse conhecimento? E quando essa nossa engenhosidade coletiva tem sido cada vez mais bem-sucedida na solução dos problemas da sociedade? Esse livro de quase 700 páginas, né, do Steven Pinker, tem um capítulo sobre progresso, e vale a pena a leitura desse capítulo sobre o progresso, porque ele vai mostrar ali, né, o quanto a humanidade avançou nas últimas 2 décadas. Né? E, é claro, avançou em razão do avanço do desenvolvimento científico e seu compartilhamento. Agora, por que nós, de repente, em determinado ponto da nossa história, né, dos últimos anos, nós, de repente, começamos a negar a importância da ciência, começamos a negar a importância do conhecimento, começamos a rejeitar, né, a necessidade de uso de vacinas, né? Começamos também a buscar de maneira muito fácil a solução mágica para um vírus dessa complexidade, com medicamentos sem nenhum efeito comprovado. Por que esse mundo ele está ficando menos racional quando a humanidade chega ao século XXI com um cabedal, um acúmulo de conhecimento tão extraordinário que permite, por exemplo, nós colocarmos satélites fora, né, da atmosfera terrestre
e nos guiarmos por imagens e por informações vindas, né, a milhares e milhares de quilômetros de distância. Por que esse mundo está ficando menos racional? Tá? E aí ele responde, eu acho interessante, né, desculpa, deixa eu só voltar, essa falta, essa irracionalidade, ela tem muito a ver com, né, uma espécie de tribalismo político, ou seja, formas desleais, mentirosas, ignorância de discussão pública e de disputa pelo poder, que tem passado como uma espécie de rolo compressor, né, até mesmo pelo conhecimento por cima da ciência e por cima da ética e também por cima do bom senso. Né? Então, por essa razão, precisamos de mais educação, mais conhecimento científico, tudo isso para combater esse mal da nossa época, que é o tribalismo político, né? Ou seja, a irracionalidade, né, política, da discussão política, e essa irracionalidade produzida, inclusive artificialmente, por sistemas, né, computacionais e de inteligência artificial, tem prejudicado muito, né, o conhecimento, até que ponto esse conhecimento da sociedade, em que a ciência tem um valor inestimável, um valor insubstituível, para que a gente possa alcançar um bem-estar muito melhor do que nós alcançamos até aqui. Então, ele fala, não devemos deixar a existência de vieses cognitivos e emocionais ou espasmos da irracionalidade na esfera ou na arena política nos desencorajar do ideal iluminista de perseguir implacavelmente a razão e a verdade. E aqui eu volto para uma questão que a professora Luciana Corá colocou no início, né, da apresentação, e que talvez eu tenha frustrado um pouco, né, a sua perspectiva. Né? Precisamos, de fato, perseguir implacavelmente a razão e a verdade, e no Brasil isso é muito ainda mais importante, porque é o momento de defendermos o financiamento à ciência brasileira. Desde 2015, que a ciência brasileira vem sofrendo com cortes profundos nos orçamentos, né, federais para o financiamento da ciência, o financiamento dos projetos de pesquisas, as bolsas de formação em nível de mestrado, doutorado, iniciação científica. Para se ter uma ideia, né, o orçamento que vai ser discutido agora na Câmara dos Deputados para 2021 vem com um corte assim, de torno de 32% na rubrica de ciência e tecnologia no país. Nós teremos aí praticamente um percentual do orçamento público que cai para 0,0 alguma coisa, né, de investimento em ciência. Nesse contexto, né, diferentemente do resto do mundo, principalmente os países que estão enfrentando a crise da pandemia agora, o Brasil vai investir menos de 1% do seu PIB em pesquisa, desenvolvimento e ciência. Isso é, de fato, um crime de lesa pátria, porque o Brasil é um país complexo, tem muitos problemas, temos agendas para a ciência muito importantes, e eu poderia colocar duas aqui, que são as doenças negligenciadas e as arboviroses, que são problemas de países atrasados, subdesenvolvidos, né, e que não conseguem superar, e que a pesquisa científica tem ainda um papel, né, ainda extraordinário, para que a gente possa sonhar com um país desenvolvido, um país, né, com os pés no século XXI, e não com os pés no século XIX e século XX. Para terminar, eu volto lá, né, aquela rima lá do Camões. A ciência é o refinamento da razão. Sem conhecimento e ciência não há mudanças, que estava tão, né, colocado e posto naquele verso no início. E sem mudanças não temos qualidade. Sem qualidade não podemos nos humanizar. Então, é com isso que eu gostaria de fechar essa nossa apresentação e agradecer e ficar à disposição das pessoas que queiram fazer perguntas. Muito obrigado. Professor Fábio Guedes, muitíssimo obrigado pela sua explanação. Foi uma excelente, apesar de ser curto, né? A gente tem um tempo curto, infelizmente, né? Mas é bom ouvir, né, o senhor
falar sobre ciência e dar todo esse panorama, tenho certeza que foi muito aproveitado. Eu ia fazer uma pergunta e o senhor já até respondeu, mas eu vou fazer a pergunta novamente. Haverá um novo normal para a ciência, né? Porque falamos um novo normal pós-pandemia o tempo todo, né? E a ciência, né? Qual é a expectativa, qual é a perspectiva? Bem, eu acredito, professor Luciano, que, como também eu não sou muito desses termos assim, da moda, como, por exemplo, pós-verdade, né? O mundo sempre teve, né, e sempre foi pautado por mentiras, falseamento, atos de corrupção, né, de manuseio das informações. Então, ou seja, esse pós-verdade, na verdade, é uma espécie de problemas numa escala um pouco maior em razão das tecnologias da informação que conectaram as pessoas, conectaram as regiões e os territórios de maneira muito mais forte, mais rápida e instantânea. Então, na verdade, nós estamos conectando os problemas também, né? Agora, com relação ao novo normal, né, é claro que a pandemia trouxe e vai trazer mudanças muito sérias na forma de se comportar da sociedade, da humanidade, né? E foi bom para a gente poder rever um pouco das nossas práticas, né? Das nossas práticas, dos nossos desejos, né? Da forma como nós nos comportamos, claro, né? Mas nós sabemos que mudar a cultura de uma hora para outra não é fácil. Tudo, você observa que muita coisa está voltando ao velho normal. Talvez nós possamos ter um novo normal em coisas específicas. Por exemplo, as aulas. As aulas, claro que as aulas terão métodos diferentes, formas de organização diferentes, né, que talvez seja até para melhorar, não para piorar. Então, esse novo normal talvez seja o significado de quê? De um processo de melhora, né, da vida e do cotidiano que foi acelerado pela pandemia. Veja só, as plataformas, né, de ensino à distância já existiam, né? A forma de se comunicar, como nós estamos fazendo agora, e de falar, já existiam. Então, a pandemia veio acelerar processos que talvez, muitos anos na frente, nós colocaríamos em prática. Em relação à ciência, eu não estou muito otimista em relação principalmente nos próximos anos, a valorização da ciência no Brasil, especialmente porque, do ponto de vista das decisões políticas, já está muito claro que a ciência não tem importância, né? Enquanto o cenário político brasileiro não mudar, claro, e aqui a gente cai novamente numa dessas discussões que acabamos de apresentar aqui, infelizmente, né? Enquanto a ciência não se apresentar, e não é por esforço nosso, mas por um esforço de reconhecimento, de humildade, né? Do outro lado, que a ciência é importante, a ciência não é somente uma pedra, né, no calcanhar daqueles que decidem, mas a ciência é algo que também é importante para a vida deles. Se não vê essa humildade, esse consenso, essa discussão daquilo que nos une, né, muito dificilmente nós poderemos superar os problemas que nós temos hoje, especialmente no campo do financiamento à pesquisa no Brasil. Agora, tem uma luz no final do túnel, né? No Senado Federal, há pelo menos um mês atrás, aprovou, por unanimidade dos que votaram, 71 votos a favor, uma pessoa se absteve e um voto contra, aprovou um projeto de lei que descontingencia, ou seja, tira, né, as amarras de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Ou seja, a arrecadação para esse ano desse fundo, que é o principal fonte de financiamento da ciência brasileira, a arrecadação para esse ano é de 6 bilhões de reais. E só tinha autorização para se usar 600 milhões de reais. Ou seja, é um percentual muito pequeno. Então, o projeto que passou no Senado por unanimidade, né, ele defende o descontingenciamento imediato desse fundo, agora para 2020, tá? E também transformar esse fundo no fundo financeiro, ou seja, esses 6 bilhões, esses 5 bilhões e 400 milhões que não vão ser usados no final do ano, porque só foi liberado 600, esses 5,4 bi vai voltar para a conta do Tesouro Nacional.
Com a mudança, o recurso não usado não volta para a conta do Tesouro Nacional, ele fica para o próximo ano. Então, veja, se esse PLP que foi para a Câmara dos Deputados, né, e eu acredito que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, porque o Senado Federal, ele se comprometeu com a Câmara Federal ao aprovar por unanimidade o Fundeb, né? Então, agora, o gesto de gentileza da Câmara dos Deputados é aprovar também por unanimidade o que o Senado aprovou por unanimidade, que é a liberação total do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, se isso for aprovado pela Câmara, nós temos que rezar, né, e fazer pressão, claro, fazer pressão para que não haja um veto presidencial, né? E temos todo o risco do mundo para que o presidente da República vete. Agora, se ele não vetar, né, e a gente não conseguir executar esses 5,4 bilhões esse ano, esses 5,4 bilhões fica para o ano que vem, se junta a arrecadação do fundo do ano que vem. E aí, sim, nós teremos uma forma de respirar e oxigenar muito maior, né, as políticas e o financiamento das políticas de ciência e tecnologia no Brasil. Essa é uma luz no final do túnel, professora Luciana Corá. E, nesse sentido, nós estamos muito otimistas, porque em todas as entidades científicas, a Andifes, o CONSECT, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e outras entidades estão trabalhando dia e noite, junto com a Confederação Nacional da Indústria, inclusive, a CNI, para que esse projeto vá adiante. Obrigada, professora. Professora, a pesquisa sempre agradece, nós pesquisadores sempre agradecemos, é muito importante, né, sabermos que existe sim uma luz no fim do túnel, né, por mais difícil que ela possa parecer, por menorzinha que ela possa parecer, mas havendo essa possibilidade já é um grande alento para todos nós. Professor, só tenho a agradecer em nome da Uncisal, né, em nome da comissão organizadora, pelo seu gentil, né, aceite, gentil e imediato aceite, né, por participar deste evento que é tão importante para a divulgação da ciência no Brasil e também no mundo, tá? Muitíssimo obrigada. Eu gostaria muito de agradecer ao CISAL, a você, professora Luciana, pelo convite, aos organizadores, a professora Claísa, a professora Mara, que está nos assistindo aqui também, e a toda a comunidade científica acadêmica da Uncisal. Eu fico muito feliz em ver a Uncisal e a UNEAL, as nossas duas universidades estaduais, ativas, atuantes e produzindo conhecimento. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei as dificuldades na Universidade Estadual, eu fui professor de uma delas e valorizo, né, essas instituições, assim como eu valorizo a Universidade Federal de Alagoas também. Obrigada. Obrigada mais uma vez, professor Fábio. Ele estava falando aí no finzinho, e aí eu me remeteu ao que a Lu falou no começo, né, do entusiasmo dele. A SPPC, quando veio para cá, em 2018, né, eu lembro que eu encontrava o professor Fábio lá na montagem do stand, muito animado. Eu lá no da Uncisal, né, e ele super animado, chamava a gente para ver como é que estava o stand, e aquilo foi um espetáculo, né, que a gente tenha mais oportunidade de trazer eventos como a SPPC para Alagoas, né, de animar os jovens, de mostrar aos jovens o que está acontecendo lá fora também, porque aquele evento foi, acho que uma das coisas mais maravilhosas, se não o mais maravilhoso que eu já presenciei aqui em Alagoas. Então, mais uma vez, obrigada ao professor Fábio, obrigada à FAPEL por tudo, e principalmente por estar aqui com a gente falando hoje. Muito obrigada, professor, de verdade. Sim, gente, a gente está se encaminhando para o finzinho, né? Eu quero, mais uma vez, convidar todo mundo para entrar no link que está lá embaixo na descrição da gente, no Pint of Science BR. Hoje eles vão falar sobre as vacinas contra o SARS-CoV-2. Vai ser super interessante, né? Tem aquela história que tem gente que está com medo de tomar vacina se for daqui ou dali, né? Então vai ser super... Eu acredito, assim, pelas coisas que eu estou lendo, né, que eles estão publicando, vai ser maravilhoso, né? A noite de hoje vai ser maravilhosa, como as outras. Amanhã, com a Natália encerrando, também não tem como ser ruim,
né? Então, convidar a todo mundo para, quando acabar aqui, entrar no site deles, tá? Entrar no link deles. Lembrar que essas palestras que a gente está colocando, que a gente está apresentando aqui no Python Science Maceió, vão estar salvas, inclusive a de ontem já está, no YouTube da Uncisal. Então, se alguém perdeu, se alguém quer, né, poxa, eu lembrei do fulano que podia ter assistido, né, mas perdeu, não pôde estar aqui, pode entrar lá no YouTube da Uncisal, que vai estar lá, ok? As programações da gente de amanhã, tanto da gente quanto do Nacional, estão no site do Paint, tá? Aqui o Zé está falando para a gente, o paintofscience.com.br. Para ver a de Maceió, é só clicar lá, escolher Maceió, que vai aparecer, tá? E também a FAPEAL está divulgando muito o evento, eu agradeço. Tá? Inclusive, os cardzinhos que a gente está fazendo com a programação. Assim, também no Instagram da Uncisal da FAPEAL, com certeza vocês vão encontrar a programação de amanhã também, além do site do Paint. E vamos para o nosso sorteio de hoje, né, Paulo Henrique? Vamos sortear 3 brindes novamente hoje, tá bom, minha gente? Vamos começar com os shots do lugar, beleza. Vamos lá fazer o sorteio. Lembrando que a gente tem o concurso de divulgação científica, gente, que as normas estão aí embaixo também na descrição do evento. Não obriguem a gente a gastar R$200 lá no Sandbox, por favor, tá? Se inscrevam no concurso, por favor. Pode sortear, Paulo Henrique. Vamos embora. Vamos ver quem vai ser o felizardo de hoje. Infelizmente, a gente não pode aglomerar para acompanhar, mas vamos ver. Laís Pereira. Deixa eu anotar aqui. Uma mulher, né? Geralmente as meninas preferem os shots mesmo do que a cerveja. Foi bom. Parabéns, Laís. Depois a gente entra em contato pelos e-mails que vocês estão deixando no formulário também, tá? Para combinar como é que a gente faz para entregar. E agora? Kit de cervejas artesanais de St. Hopes. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar o kit. Vem com 2 cervejas artesanais. Vamos lá. Anderson Peixoto da Silva, vamos lá. Anderson. Poxa vida, hein? Pena que a gente não pode se encontrar para ajudar aí a vocês. E o terceiro vai ser a cachaça, não é isso? A cachaça especial do Divina Gula, cachaça divininha, produzida lá em Minas Gerais. Os nossos palestrantes estão ganhando brindes também, tá, gente? Então, a gente está sorteando alguns para vocês e os palestrantes, eles também estão ganhando. O professor Fábio, inclusive, vai ganhar a cachaça divininha, como agradecimento pela participação dele no festival. Vamos lá. Luiz Antônio. Beleza, a gente vai entrar em contato pelos e-mails de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, né, que são os restaurantes, os bares que estão cedendo esses brindes para a gente passar para vocês, para que vocês possam também brindar, lembrando do Python Science, tá? E, mais uma vez, eu agradeço pela presença de todo mundo. Amanhã a gente vai estar aqui de novo no encerramento, a gente vai falar sobre fake news, que vai ser fantástico, e sobre as rachaduras, né, do bairro, daquela região do Pinheiro, do bairro do Pinheiro e da região. É imperdível, gente, venham, tá? Tragam as pessoas, tragam a família, vocês não vão se arrepender. E, enfim, até amanhã. Muito obrigada por estarem aqui, a acadêmica do festival, que apresentou o professor Fábio, obrigada pela colaboração. O pessoal da Mesa Redonda de Milano, muito obrigada também. Obrigada por tudo. Até a próxima, gente. Até amanhã. Obrigada pela participação.